Agora que a gente já terminou o menu de navegação, nós precisamos começar a pensar no menu de usuário. Vai dar um pouco de trabalho, mas o resultado vai ficar legal. Vamos lá? Estamos de volta agora com a criação do nosso menu de usuário. Na verdade, eu adotei esse nome de menu de usuário porque ele tem as opções que são relativas ao usuário, né? Aqui a gente tem o menu de navegação do conteúdo da plataforma e aqui a gente tem as informações sobre troca de perfil, editar perfil, conta e tudo mais. Então eu vou adotar esse nome aqui, viu? Beleza. Qual o comportamento desse menu? Eu posso vir aqui no site oficial para a gente ver. Olha só, se você passar o mouse por cima aqui, ele vai abrir, faz até uma animaçãozinha aqui, legal. Ele vai abrir o menu com as opções. Se eu tirar aqui o hover, só vai ficar o usuário ativo atual, né? Com o nome do perfil e o avatar dele. Ok? E a gente pode perceber um padrão aqui também, que eu tenho aqui o nome de usuário e o avatar. E aqui eu tenho também outros componentes com o mesmo padrão aqui. Só muda, só inverte o lado, né? Mas tem outro padrão. Então eu posso criar aqui um componente isolado para a gente trabalhar com isso, que ele vai se repetir algumas vezes aqui. E poderia se repetir mais ainda se eu tivesse mais aqui. Beleza. Então eu posso voltar aqui. Aliás, antes de voltar, antes de ir para o código, eu quero mostrar aqui também que a gente vai ter duas listas aqui, né? A gente tem usuário de perfil atual, ativo. A gente tem também a lista de perfis e a gente tem também a lista de opções, a lista de opções do menu. Então eu posso vir aqui agora no meu código e a gente pode começar a trabalhar em cima disso. A primeira coisa que eu vou criar é um bloco chamado User Menu. E eu vou criar aqui uma div chamado User. Vai ser como se fosse um elemento desse bloco, tá? User Menu Current Profile, que é o perfil ativo. Vou criar uma outra lista aqui com a classe User Menu com o nome Profiles, que vai ser a lista de profile, ou poderia colocar Profile List também, não tem problema, eu vou colocar só Profiles mesmo. E aqui eu vou colocar uma classe com o nome User Menu Options. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou criar aqui dentro desse Current Profile o nosso componente, né? O nosso bloco aqui de User Profile. Vai se chamar User Profile. Ele vai ser um componente isolado que a gente vai colocar aqui a imagem do profile. Vou colocar com a classe User Profile Avatar. Eu vou colocar também o src, né, o source, na nossa imagem de avatar que a gente tem aqui no Images. A gente vai colocar aqui, isso aqui na verdade a gente pode chamar posteriormente do data.json, né? Beleza, eu vou colocar aqui também o nome de usuário, né? Vou colocar aqui um spam com o meu title aqui. User Profile Title. E eu vou colocar aqui o nome de Fabrício, você pode colocar o seu aí. Ok, agora vamos voltar aqui na página para ver como está ficando, né? Olha só, já apareceu o meu perfil aqui com o nome de usuário. Só que é o seguinte, a gente viu que ele apareceu abaixo aqui do menu de navegação, a gente quer que ele fique aqui do lado. A gente poderia fazer o seguinte, né? Uma das formas de fazer isso é nós virmos aqui no nosso header e colocarmos aqui um display flex. Colocando o display flex, já fica um do lado do outro aqui. Porém, a gente pode colocar um justify content space between, tá? Que ele vai ficar aqui no colado, os extremos, né? Ele vai ficar nos extremos. Tanto esse aqui vai ficar na direita e esse aqui vai ficar na esquerda. Beleza, aí vai ficar um espaço no centro, um espaço entre eles, space between.
Só que a gente não vai fazer dessa forma aqui. Por quê? Porque se a gente for ver o comportamento aqui, quando a gente coloca o mouse por cima, ele abre o drop-down aqui e vem até aqui embaixo o menu, né? E se a gente fizer dessa forma, o header ele vai crescer e vai ficar até esse tamanho aqui. Até esse tamanho aqui, se a gente deixar dessa forma, o header ele vai aumentar de tamanho automaticamente. O que a gente pode fazer para não afetar o tamanho, por exemplo, se a gente quiser aumentar o tamanho aqui dessa div aqui, não aumentar o tamanho do header, a gente tem que colocar um position absolute nele. Então a gente não vai fazer nesse caso dessa forma aqui. A gente vai criar aqui um outro arquivo chamado user menu, dentro de layout mesmo, tá? User menu. Eu posso colocar aqui o seletor user menu, a classe, e eu vou colocar um position absolute. Colocando position absolute, voltando para cá, ele voltou, né? Ele ficou aqui da mesma forma que estava antes. Se eu colocar aqui na verdade o top é embaixo, né? Se eu colocar aqui um top 0, olha só, ele não está acontecendo nada, na verdade, também, porque a gente esqueceu, e eu esqueci de importar ele no style.css. Então vamos lá, como sempre, né, para não perder o costume, eu esqueço de importá-lo aqui. User menu, voltei e olha só, já está aqui. Se eu colocar um right 0 aqui, right 0, a gente pode perceber aqui que ele já se alinhou à direita aqui, ok? Beleza. Agora a gente pode trabalhar diretamente aqui no nosso user profile, tá? Então eu posso criar um outro arquivo aqui chamado user profile.css. Vou colocar aqui um underline e a classe user profile.css, user profile. Se eu observar aqui, eu vejo que a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar o título com o avatar, alinhar verticalmente. Então eu posso colocar um display flex nele e colocar o align items center. Mas antes disso eu preciso o quê? Eu preciso de importá-lo aqui. Então eu vou importá-lo aqui. Vou colocar o user profile aqui. E beleza, eu já posso perceber aqui que alinhou verticalmente da forma que eu queria. Só que o nome está muito pequenininho, né? E o avatar também está muito grande. Então eu posso ver o tamanho aqui do avatar primeiramente. Posso ver aqui. Vou selecionar aqui um retângulo. Vou colocar aqui a opacidade com 60%. Se eu vier aqui, deu 48 de altura. Se deu 48 de altura, vai dar 48 também de largura, porque ele é um círculo perfeito, né? Então, eu posso voltar aqui em User Profile, posso fechar aqui esse nav menu, posso fechar esse style.css, posso fechar esse header também. Beleza, a gente vai trabalhar só com esses dois arquivos aqui por enquanto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no User Profile Avatar, eu vou colocar aqui um width de uma largura de 4.8. Eu vou colocar também a altura de 4.8, só um ponto, né? Me ajuda aí. E eu vou voltar aqui. E beleza. Agora eu preciso ver o tamanho da fonte. Como eu disse aqui, a gente não tem como selecionar a fonte, né? Então eu posso pegar um parâmetro aqui pela altura da fonte. Apesar que, olha só, deu 8, né? 8 vai ficar muito pequeno. Se eu colocar o font size do título... font size, velho. User Profile Title Font Size de 1 ponto. Aliás, eu vou colocar de 1 rem.
aqui, para ver o tamanho que vai ficar. Ainda ficou muito pequeno, tá? Se a gente perceber aqui, o tamanho da fonte, ele não é muito grande, mas também não está pequeno, igual essa fonte aqui. Então, posso colocar aqui, vamos colocar 1.2, ainda está pequeno. Eu vou colocar 1.5. Beleza, agora eu acho que está aceitável. Está aceitável, eu vou colocar só o peso da fonte aqui como 300, que a gente importou a fonte Light também, né, que é 300, na hora de a gente exportar a fonte lá do Google Fonts. Ok, acredito que agora está aceitável, a gente só precisa ver o espaçamento entre o nome de usuário e o avatar. Então, se eu vir aqui, eu posso medir aqui o tamanho, eu posso medir aqui o espaçamento, né, do margem aqui, nesse caso vai ser o margin left, porque o nome do perfil está do outro lado, então eu vou voltar aqui e vou colocar margin left de 1.6, que aqui está 16, né, 16 pixels. Beleza, agora eu vou voltar aqui, vocês vão ficar até tontos, né, que eu mudando a tela toda hora. Beleza, eu voltando aqui, eu posso ver que está aceitável aqui, porém eu tenho que criar um modificador aqui. Agora o nosso bem, como funciona o modificador na nossa metodologia bem? É o seguinte, eu vou colocar aqui um multiprofile, 2 traços e reverse, porque eu vou reverter a ordem aqui do título com o avatar. Eu vou colocar o flex direction, o row reverse, ok? Ele vai reverter. Se eu utilizar esta classe aqui, neste bloco, user profile row reverse, sem ponto, né, logicamente, ele vai reverter, ok? Porém, no reverse eu preciso fazer uma configuração adicional aqui. No reverse eu preciso colocar aqui no user profile title um margin right, né? Margin right de 1.6. E o left, que já está com 1.6 como padrão. No reverse, né? Eu vou colocar ele como 0. Margin left, 0. Beleza. Já ficou da forma que a gente, já ficou aceitável, né? Da forma que a gente está querendo. Agora eu vou começar a trabalhar. Isso aqui é o meu bloco, tá? Isso aqui é o meu user profile. A gente vai poder reutilizar ele lá embaixo quando a gente for precisar. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou voltar aqui para o meu user menu e vou trabalhar somente com ele. Eu vou fechar aqui esse user profile. E as questões de espaçamentos, né, tanto da direita quanto no topo e tudo mais, eu vou trabalhar diretamente com o User Menu. Porque como o meu User Profile é um componente isolado, ele não vai poder conhecer quais são as medidas que eu vou ter que usar aqui no menu, né? Ele vai ter que ser independente, entendeu? Então, se eu voltar aqui, agora a gente vai começar a trabalhar com o User Menu. Vamos lá então. Eu criei aqui um componente, eu criei aqui na verdade um elemento de User Menu que chama User Menu Current Profile. A gente vai usar este aqui para acessar as medidas aqui, ok? User Menu, Current Profile, e aqui a gente vai colocar as medidas. Então eu posso vir aqui no Figma, tá? E eu quero ver a medida dele quanto ao topo. Quanto ao topo é 16, na verdade é 11, né? É 1.1 rem, ok? E na lateral? Na lateral, eu posso ver aqui que é de 2.1, né? A gente pode colocar 2.0, 2 rem, ok? Voltando aqui então, eu posso tirar esse padding aqui, top, né? Vou colocar só o pad mesmo. Eu vou colocar 1.1 rem, tanto em cima quanto embaixo. E aqui eu posso colocar 2 rem na lateral.
aqui eu posso até verificar embaixo aqui qual que é a medida dele. Vou ver se é 1.1 mesmo, né? Aqui deu 1.2. Aqui deu 1.2, então eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar 1.2 para ficar mais bonitinho, em vez de 1.1 eu coloco 1.2, tanto em cima quanto embaixo também. E voltando aqui, a gente pode ver a nossa medida aqui. Olha só, já está ficando legalzinho, né? Já está ficando um pouco parecido. Se eu clicar aqui, eu vejo que quando eu clico aqui, está afastando um pouco para o lado, porque a gente tem aqui esse scroll, né? A gente não tem o mesmo scroll aqui. Se eu, por exemplo, vir aqui, olha só, agora eu vou fazer essas bizarrices minhas para vocês verem. Se eu colocar um P aqui, conteúdo do site, e gerar um scroll, agora eu quero ver com scroll também, né? Ah, mas por que você não instala um plugin no VS Code para colocar conteúdo e tal? Não precisa disso, tá? Só para a gente ver rapidinho aqui. Ó, gerou um scroll aqui, suficiente. Se eu voltar aqui, ó, quase não tem alteração. Tá vendo? Quase não tem alteração ali do nosso user menu para o user menu deles. Ok? Então, eu vou tirar aqui agora. Vamos tirar. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu estou observando por aqui, né? Para ver que está acabando. Está acabando. Beleza. E agora eu posso replicar esse user profile aqui para os profiles aqui embaixo. Só que antes eu vou aqui criar uma LI com a classe user menu item, né? E aqui eu vou replicar essa div aqui, somente div de user profile, tá? Isso aqui, esse user menu current profile, ele não faz parte do componente isolado. O bloco começa aqui no user profile. E eu vou colar aqui. E aqui eu vou copiando. Ok? Acredito que tem 4 perfis lá, né? Eu posso voltar aqui e contar os perfis. A gente tem 1, 2, 3, 4 perfis. Aqui é o de adicionar perfil, que a gente não vai fazer no momento. Observando isso, eu posso trocar os nomes aqui agora. Posso colocar aqui Felipe. Felipe. Chloe, Yara e Rafael. Na verdade, eu vou fazer isso. A gente vai buscar ele, como eu disse, né, do data.json. Então, vai aparecer as fotos aqui, os perfis automaticamente. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo somente na unha aqui mesmo, né? Rafael. E aqui não precisa, só tem 4 mesmo. Ok? Então, beleza. A gente pode conferir lá como ficou, né? Como está ficando, na verdade. E olha só, a gente tem que trocar aqui agora. A gente tem que tirar aqui o reverse, né? Porque, na verdade, não tem o reverse aqui. Então, a gente pode tirar aqui, o reverse aqui, o reverse aqui, reverse aqui, o modificador. E olha só, sem o reverse ficou com o comportamento que a gente desejava, né? Ficou primeiro o avatar e depois o nome de usuário, assim como está aqui no Figma. Ok? Então, só que agora a gente tem que colocar uma distância entre esses itens aqui de perfil, né? Então, a gente pode voltar aqui no Figma. Posso pegar aqui. Posso ver aqui a distância aqui entre eles olha só, a altura está de 14, né? A altura está de 14 aqui. Então, a gente pode colocar 1.4 de distância. 1.4 de distância aqui. Então, se eu voltar aqui no User Menu, a gente tem a classe aqui, User Menu Item, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Na verdade, a gente pode utilizar aqui User Menu. Na verdade, a gente pode utilizar User Menu Item. Só que do User Menu Profiles. Então, se eu colocar aqui User Menu Profiles e eu colocar um User Menu Item, posso colocar o padding dele.
de 1.4 rem. Na verdade, eu posso colocar o 0.7, né, rem, porque vai ficar em cima e embaixo, então a distância entre eles vai ficar 1.4. Então, voltando aqui agora, eu posso ver que a distância ficou da forma que a gente queria. Exatamente. Agora, eu vou trabalhar aqui e colocar os itens aqui, o restante dos itens, né, das opções do menu. Então, se eu vir aqui, vou tirar um pouco do zoom aqui e vir aqui para baixo, eu posso ver aqui, ó, tem editar perfis, configurações do aplicativo, conta. Então, vamos lá. Então, eu posso colocar aqui um LI. Posso colocar a classe também com user menu item. E aqui eu posso colocar uma tag A, que agora vai ser um link mesmo, com a classe user menu link. Por que eu não coloquei a tag A aqui nesses perfis aqui, né? Porque aqui não vai ser um link para ir para uma página, aqui vai ser um comportamento que vai ser acionado pelo JavaScript de trocar perfil. Então não precisamos aqui colocar uma tag A, ok? Apesar que a gente pode colocar sim o cursor pointer, né? Para a gente colocar o mouse lá em cima e aparecer o cursor lá como se fosse o link. Mas não necessariamente a tag A, ok? Então beleza. Então agora a gente vai colocar somente os nomes, né? A gente nem precisa abrir um espaço aqui. A gente pode colocar somente os nomes aqui de editar perfis. Perfis. Eu posso colocar aqui uma href também, né? Uma href aqui. E eu posso replicar aqui agora. E eu vou conferir aqui. Tem, ó, configurações do aplicativo, conta, ajuda e sair. Então a gente pode escrever aqui. Configurações do aplicativo. Aqui é conta. Aqui é ajuda. Aqui é sair. E editar perfis, configuração do aplicativo, conta, sair. Beleza. Temos aqui, se eu voltar aqui agora no Disney Plus aqui, eu posso ver que os nossos itens já estão aqui. Eu posso colocar ele com o mesmo font size aqui que o nosso user profile, tá? Então, eu não vou utilizar, não vou reutilizar, porque o user profile é um componente isolado aqui, mas eu posso colocar o mesmo font size aqui, que está 1.5, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, vou colocar aqui agora, né, o meu user menu options e depois o meu user menu link. Eu vou colocar aqui o font size dele de 1.5 rem. Ok? Aí já ficou num tamanho maior, um tamanho aceitável já. Agora eu tenho que mudar a cor dele, né? Se eu vir aqui, eu vejo que a cor dele não é branco, tá? Eu vejo que a cor não é branco, eu posso até capturar uma cor aqui. Olha só, se eu vir aqui e capturar uma cor, eu posso pegar uma cor próxima aqui, né? Colocar C3, C3, C3. Beleza? Então, eu vou vir aqui no Color e eu vou colocar com a cor C3, C3, C3. Posso voltar aqui e vi que ficou com a cor que eu realmente queria. Tá? Agora eu tenho que ver o espaçamento entre esses itens aqui. Então, se eu vir aqui, eu posso usar esse mesmo aqui, na verdade, né? Posso fechar aqui. Eu posso ver que o espaçamento entre eles é de 2,7. Deixa eu ver aqui. 2,6. Posso colocar um 2,6 aqui, porque eu posso colocar 1,3 de cada lado, né? 1,3 em cima e 1,3 embaixo.
Então eu posso colocar também um padding aqui, padding de 1.3 na vertical, e na horizontal eu posso colocar aqui um 2, né? Que na verdade deu 21, mas eu posso colocar 2 rem aqui para a gente arredondar. Então posso colocar um 2 rem aqui de padding na horizontal. Voltando, olha só, começou a ficar interessante, só que a gente esqueceu que o nosso link é o display inline novamente. Então a gente tem que colocar aqui o display inline block. Display inline block, ok? Beleza, olha só, já está ficando mais interessante. A gente só precisa de colocar o background aqui agora, né? Precisa colocar background e mais algumas outras aqui, configurações que a gente precisa fazer. Na verdade, a gente precisa colocar o padding aqui nas laterais também do menu item, né? Então a gente pode colocar aqui o padding aqui, eu coloquei o 0.7 rem em todos os lados, né? Então eu posso colocar aqui de 2 rem na horizontal também, em User Menu Profiles, porque ele vai ficar alinhado aqui de acordo com o item aqui, ok? Com os outros itens aqui das opções. Beleza, já está ficando interessante aqui já. Agora a gente precisa colocar o background. Só que se a gente for perceber uma coisa, olha só. Se a gente observar bem, quando a gente coloca o mouse aqui em cima, ele primeiro abre o background, é bem rápido, tá? Mas eu percebi isso. Ele primeiro aparece aqui os itens aqui do menu e depois ele desce com o background. O background dele é separado, o background dele não é junto. Se você tiver aí o Disney Plus aí assinando, você pode entrar aí e conferir também. Tá? Você pode fazer várias vezes que às vezes não aparece. Mas primeiro ele desce o background, primeiro ele desce aqui o fundo do menu e depois, aliás, primeiro ele aparece as opções e depois ele abre aqui o fundo do menu. Ó, agora não apareceu, mas agora deu para perceber. Tá vendo? Então vamos lá. Então a gente vai fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui uma div com um background. Tá? Vou colocar uma div aqui com uma classe user menu background. Beleza. Agora eu posso voltar aqui no CSS e eu vou colocar esse user menu background como position absolute. Eu posso colocar aqui em cima as configurações dele, né? User menu background. Posso colocar ele como position absolute. Então eu vou colocar como aqui está position absolute, ele já vai ficar relativo ao user menu. Porque se eu colocar aqui tanto relative como absolute, vai ficar relativo a ele. Beleza. Então eu posso colocar aqui um width de 100%. Eu posso colocar também uma altura de 100%. Como é position absolute, eu vou poder mexer na altura também. Tanto na largura como na altura, como 100%. Tá? E eu posso colocar um background aqui. Eu posso conferir aqui o background, a cor exata do background dele, né? Vou usar esse mesmo retângulo aqui, estou usando ele para tudo agora. Para conferir aqui, eu posso colocar ele com 14, 14, 14, tá? Background color, 14, 14, 14. Ok? Se formos ver aqui, olha só, o background ficou, só que ficou, ele sobrepôs os outros itens aqui. Então eu quero que ele não sobreponha. Então o que eu posso fazer? Vou colocar o z-index e vou colocar o 1, tá? Se eu colocar o 1, ele continua na frente. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar todos os outros itens como z-index 2, ok? Então se eu fizer o seguinte, eu posso colocar aqui o user menu current profile, tá?
vírgula. Vou colocar aqui também User Menu Profiles. Eu vou colocar também o User Menu Options aqui. Aqui eu vou colocar o Position Relative. Eu vou colocar também, porque com Position Relative eu consigo mexer no Z-Index. Eu vou colocar o Z-Index 2. E já voltou tudo aqui para frente novamente, ok? Perfeito. Aqui no User Menu Options, eu vou trabalhar aqui, agora que eu percebi, no Padding Bottom dele, ok? Porque o Padding Bottom dele é um pouco grande, né? Se eu voltar no Figma, eu posso perceber que eu posso trabalhar aqui. Olha só. Agora eu posso mudar de cor, né? Posso voltar com o cinza aqui, do jeito que estava. E eu posso colocar aqui, o pad bottom dele é de 35, né? De 3.5. Porém, como eu tenho aqui já o pad de 1.3 aqui, tanto em cima quanto embaixo dos itens aqui, então eu posso diminuir o 3.5 menos 1.3, padding bottom. Então eu posso colocar o 2.2, REM. Ok? A matemática aqui está em dia. Eu voltando aqui, eu vou ver que o padding bottom dele já ficou maior aqui, né? Ok, então agora a gente tem que colocar o quê? A gente tem que colocar a borda, né? A gente tem que colocar a borda aqui desse menu. Então, para eu colocar a borda dele, eu preciso ver a cor da borda. Então, voltando aqui no Figma, eu tenho que selecionar esse mesmo triângulo aqui, esse mesmo retângulo que eu vou selecionar e vou ver aqui. A borda dele é de 39, 39, 39. Beleza, eu vou colocar ela aqui no background mesmo, tá? Ó, é no User Menu Background. Então vamos lá, Border, um pixel, Solid, e vou colocar o 39, 39, 39. E eu posso colocar um Border Radius também, né? Border Radius. Aqui eu vou colocar o 0.5 REM. Voltando aqui, eu posso ver que está ficando interessante. Está ficando interessante aqui. Estou achando essa cor de fundo aqui, não, está normal. Eu estava achando um pouco mais escura do que é realmente. Mas se a gente for ver aqui, é um 4, um 4, um 4 mesmo. Então, é o mesmo que a gente colocou aqui. Então, tá beleza. Ok, o que a gente vai fazer agora, antes ainda da gente colocar o efeito hover, né? Antes da gente colocar o efeito hover, o que a gente precisa fazer? Eu posso ver aqui no Figma que nós temos, vou levar aqui meu retângulo para cima, tá? Porque ele tem me ajudado bastante aqui nesse trabalho, então vou utilizar ele mesmo. Eu posso ver que a gente tem aqui uma borda, aqui a gente tem um divisor aqui, né? Uma linha divisória aqui. Então a gente pode colocar essa linha divisória aqui também, né? Que está entre o usuário ativo no momento e entre a lista de perfis aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar esse User Menu Profiles para isso. Posso colocar aqui, ó, User Menu Profiles, e eu vou colocar aqui um Border Top. Border Top, vou colocar um Pixels, Solid, e eu vou colocar essa mesma cor aqui que está na borda, que é 39, 39, 39. Ok? 39, 39, 39. Mesmo que não seja, mas eu vou colocar ela porque faz sentido. E ó, a borda ficou aqui. Só que a borda, ela cobriu aqui o menu inteiro. E eu vejo que a borda aqui, ela está pegando somente aqui até o conteúdo aqui mesmo do menu. Ela não está cobrindo aqui tudo. Então a gente precisa fazer o seguinte, precisa pensar um pouco. Eu vou aqui tirar essa borda daqui então, tá? Vou tirar essa borda daqui.
Na verdade, a gente pode deixar essa borda aqui e aqui eu vou tirar aqui esse 2rem aqui do User Menu Profiles, né? User Menu Item vai ficar sem o padding aqui nas laterais. Se eu voltar aqui, ele ficou, não tem agora o padding aqui. E agora, no User Menu Profiles, eu vou colocar um margin, tanto left quanto right, né? Margin left, eu vou colocar de 2rem. E depois eu coloco um margin right também. Margin right de 2rem. Ok? E fazendo isso, olha só, já ficou posicionado da forma que a gente está querendo. Só que aqui a gente tem um espaço maior aqui. Por quê? Aqui a gente tem o 0.7 de padding aqui. Só que se a gente for verificar aqui, o espaço dele, com essa divisória aqui, né, com o topo aqui, é de 1.6. Então a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente tem que colocar um pad, pelo menos um pad em top a gente consegue colocar aqui. A gente pode colocar um pad em top. 1.6 menos 0.7 dá 0.9. Então a gente pode colocar só o ponto 9 mesmo, né? Ponto 9 rem aqui. Que, se a gente voltar aqui, e beleza, acredito que agora ficou da forma que a gente gostaria. Porém, tem mais uns detalhes ainda que a gente não percebeu. Tem um hover aqui, em cima do link aqui, que se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente precisa colocar também, quando a gente passar o mouse aqui, a gente precisa colocar o cursor pointer. Isso a gente pode colocar no User Profile mesmo. Então, aqui no User Profile, eu posso utilizar aqui o cursor pointer. Cursor pointer aqui, ok? Beleza. Aqui a gente pode colocar um hover aqui no User Menu Link. User Menu Link. Eu posso colocar um hover de color FFF. Ok? Então, se eu vier aqui, a gente tem o hover aqui. Tá? Opa, cliquei sem querer. Mas beleza. Agora a gente precisa realmente fazer a parte da nossa aparição aqui do menu, do nosso hover aqui do menu, né? Como a gente pode fazer isso? Sendo que, se eu não tiver com o mouse aqui em cima, ele só vai aparecer esse nome do perfil aqui. Como eu posso fazer isso então? Olha só. Eu posso desaparecer, eu posso vir aqui e desaparecer com tanto o user. Na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar uma classe aqui de comportamento, né? Como eu já falei. Uma classe aqui de comportamento com showHover, ok? Ele só vai aparecer com hover. Então, eu vou colocar uma classe chamada showHover. Vou colocar na lista de menus também. E eu vou colocar aqui também. Então, a gente está colocando tanto na lista de opções do menu, estou colocando tanto aqui também na lista de perfis, estou colocando também no background, tá? Então, todos eles vão desaparecer. Se eu der um sumiço neles aqui agora, posso colocar aqui vamos lá, user menu, vou colocar ponto show hover, ok? Se eu dar um display none nele aqui agora, display none, eu posso voltar aqui que sumiu tudo. Só ficou realmente aqui da forma que estava antes, né? Só ficou aqui o meu perfil, da mesma forma que está aqui. Da mesma forma que está aqui. Ok? E se eu passar o mouse agora, tem que aparecer tudo. Então vamos lá. Se eu colocar aqui em User Menu, Show Hover, e colocar um hover aqui,
Na verdade, eu tenho que colocar em User Menu, Hover, eu tenho que passar o mouse em cima do User Menu e vai ter que abrir tudo que é Show Hover aqui. Vou ter que colocar um Display Block, tá? Se eu fizer isso agora, olha só, tchanã, aparecendo bonitinho aqui agora, tá? Só que agora eu preciso colocar aquelas animaçõezinhas, né, para não ficar tão bruto desse jeito aqui. Então, se eu vier aqui, agora eu posso colocar um aqui no Animations, na verdade eu posso abrir na minha pasta Base aqui, e no Animations, eu posso ver que já tem um Show Fade aqui, né? Então, o Show Fade, eu posso colocar aqui no Animations, Animation, Show Fade, vamos colocar ponto 3 segundos, tá? Se eu passar o mouse aqui, olha só, já ficou com um fade legal aqui. Só que o meu background, ele rola para baixo, né? A gente pode perceber que ele rola para baixo. Ele não totalmente aparece somente suavizando assim na opacidade. Então, eu posso fazer uma outra animação aqui chamada Slide Down. Ó, keyframes. Eu posso colocar aqui um Slide Down, ok? Se eu colocar aqui no 0%, a altura de 0, e no 100%, eu posso colocar aqui a altura de 100%. Agora eu posso voltar aqui no meu background e colocar aqui o Animation. Animation, Slide Down. Porém, aqui eu estou colocando uma animação e aqui já tem outra que o Show Hover também é uma classe do User Menu Background. Então aqui vai sobrescrever. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso tirar essa animação daqui, tá? Preciso tirar essa animação daqui. Eu vou colocar essa animação somente no User Menu Profiles e User Menu Options. Beleza? Então eu vou colocar essa animação somente aqui. No User Menu Profiles. Vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui o User. Eu vou colocar o User Menu Options. Ok? E aqui eu posso colocar a animação. Então agora não vai sobrescrever. Agora eu posso colocar aqui, que mesmo com eu não colocando, eu não preciso colocar no hover, né? Eu posso colocar no próprio elemento aqui, que vai funcionar. E aqui eu posso utilizar normalmente o meu slide down. Eu vou colocar aqui agora no Animations a opacidade também de 0, para ficar um efeito também de suavização. Não só descendo, né? Mas eu vou colocar também um efeito de suavização aqui, um passo de 1 aqui também. Quando ele estiver descendo, ele vai também tirando a opacidade dele. Se eu voltar aqui agora, olha só. Tá vendo? Ficou bacaninha. Ficando bacaninha. Se eu tirar essa opacidade aqui, eu posso começar com a opacidade como 5. Aliás, 0,5, tá? Não precisa ser totalmente 0 também não. Agora ficou melhor, acredito eu. Ok? Então, este aqui é o nosso menu. Esse aqui é o nosso menu de usuário, que a gente finalmente terminou ele. E no próximo vídeo a gente vai precisar fazer esse menu, só que esse menu não tem tanta diferença do responsivo, tá? O responsivo dele é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que, eu vou abrir aqui o responsivo, a única diferença é que é o seguinte, ele aparece aqui, somente o avatar aqui no responsivo, ok? Aparece somente o avatar aqui, se eu clico nele abre o menu, só que o menu é basicamente a mesma coisa. Então não vai mudar muita coisa aqui não, tá? Então vai ser rapidinho esse trabalho nosso aqui, ok? Então eu posso voltar aqui
No meu terminal, agora, tá? Voltando aqui no meu terminal, vou clicar aqui e vou dar o git add, vou dar o git commit, create user menu. Vou colocar desktop, tá? Porque a gente só criou para desktop por enquanto. E no próximo vídeo a gente faz as configurações dele para mobile. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? Espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo proveitoso para você, para aprender alguns truques e macetes aqui de CSS, de HTML, e nos vemos no próximo vídeo.